Amém, igreja? Glória a Deus. Todos estão felizes. Estamos com Jesus, amém. É um dia especial. Hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos participar todos juntos da Santa Ceia, amém. Os irmãos batizados. E queríamos então continuar na presença do Senhor, continuar no espírito de oração, para que Ele fale connosco, para que Ele toque o nosso coração, amém. Para que a nossa vida seja santificada na presença dEle. Eu quero orar para que a palavra de hoje seja transformadora para a nossa vida, amém? Então podes fechar os teus olhos novamente e vamos continuar em espírito de oração hoje, falando com o nosso Paizinho querido, falando com o nosso Deus, pedindo a Ele para que Ele possa tocar as nossas vidas. Senhor, nós te amamos tanto, nós bendizemos o Teu nome, nós sabemos, Pai, que não há ninguém superior, elevado, que possa se assentar próximo do Teu lugar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Teu trono Ele é eterno, Ele está estabelecido acima e antes e estará depois de qualquer construção que veio de Ti, Senhor. Tu já existias, meu Pai, antes de todo o resto existir. Tu continuarás existindo, meu Pai, eternamente. Nós sabemos, Deus, que nós somos Teus, Pai. Sabemos que a nossa vida é Tua. Meu Pai, nós queremos valorizar, Senhor, entender que Tu nos amas tanto, que Tu nos desejas perto de Ti, que Tu desejas uma proximidade connosco e um relacionamento, Deus. Hoje ensina-nos, Pai, a sermos filhos mais obedientes, Senhor. Sermos filhos, meu Pai, que entendem a Tua vontade, conseguem entregar a sua vida aos Teus pés, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela vai falar ao nosso coração. Coloca a mão no Teu coração hoje, querido. Senhor, que o meu coração não fique refém de nenhum tipo de barreira, meu Pai, de nenhum tipo de artimanha, de nenhum tipo de conhecimento próprio, que em nome de Jesus, todo o coração de pedra, todo o coração que rejeita a Tua palavra, hoje possa ser trocado por um coração de carne, um coração novo, um coração renovado, um coração que consegue ouvir, consegue apreender e consegue gerar transformação pela Tua palavra, Senhor. Que o meu coração hoje, Senhor, seja aberto, prescrutado, analisado, Senhor, esquadrinhado, Senhor, e que Tu possas encontrar nele, meu Pai, um espírito que deseja Te adorar, um espírito que deseja honrar o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus enfrentou muitas críticas durante o seu ministério, irmãos. Essas críticas que Jesus enfrentou, elas revelam um pouco mais sobre o caráter de Deus, sobre as suas prioridades, sobre a sua autoridade e sobre a sua missão. Amém? Jesus não viveu uma vida terrena sem críticas. Ele foi muito apontado, muito criticado, muito odiado. Mas mais importante do que as críticas que ele sofreu, é bom entendermos como é que ele reagiu a elas. Amém? E o que é que podemos aprender sobre a natureza de Cristo através dessas críticas e através, mais importante, através das respostas de Jesus. Eu quero trazer aqui a primeira vez em que encontramos isso. Eu queria trazer os irmãos lá para Mateus, pega na tua Bíblia hoje, em nome de Jesus. E vamos abrir em Mateus capítulo 9, verso 14, para a glória de Deus. Mateus capítulo 9, verso 14, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Quem abriu diz amém. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: Saindo Jesus, rebobinando, 14. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo do pano novo em roupa velha,
pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Amém. Vamos entender o que é que esta palavra nos diz. Amém? Olha, coisa interessante, se vocês voltarem e analisarem o capítulo 8, o capítulo 9, vocês vão ver que Jesus está aqui numa jornada em que acontecem situações incríveis, uma atrás da outra. Jesus aqui no capítulo 8, ele vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum ele cura o servo daquele centurião, não é? Depois ele expulsa demónios, depois ele vai para o barco, acontece uma tempestade, ele acalma a tempestade, é uma coisa atrás da outra. Nós vemos no início do capítulo 9, é o capítulo que nós estamos a ler hoje, amém? E recomendo que os irmãos leiam depois em casa. Nós vemos então que Jesus vai para a sua cidade, não é? Nós vemos aí no versículo 1, Jesus no barco entrou no mar, atravessou o mar e foi para a sua cidade, que era Cafarnaum. Jesus aqui provavelmente tinha uma casa em Cafarnaum. E então Jesus acaba por, durante todo esse capítulo 9 de Mateus, ele acaba por não sofrer um questionamento, mas vários, não é? Se vocês forem ver, quando Jesus chega a Cafarnaum, no versículo logo 1 de Mateus 9, Jesus cura um paralítico, mas ele não só cura aquele paralítico, porque ele perdoa os pecados daquele paralítico. E ele diz, olha, não fiques com medo, não temas, porque os teus pecados foram perdoados. E o povo judeu achou aquilo uma blasfémia. Os fariseus disseram, como é que é possível um homem perdoar pecados? Quem perdoa pecados é apenas Deus. E Jesus então dobra a aposta, não é? E diz assim, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? Então levanta-te, pega na tua cama e anda. E aquele homem foi curado e foi perdoado. Amém? Jesus então começa a sofrer o primeiro questionamento deste capítulo, como se ele se colocasse no lugar de Deus. Como é que era possível um homem, um mero homem, ter poder e autoridade para perdoar pecados? Não é? Jesus então, seguindo o seu caminho, chama Mateus. Mateus, segundo a palavra de Deus, era um coletor de impostos. Então era um homem que era visto pela comunidade como um traidor do seu próprio povo, não é? Provavelmente o nome de Mateus original, o nome judeu dele era Levi, mas ele era chamado de Mateus de uma forma a identificá-lo como aquele que coletava impostos. E Jesus diz a esse homem, segue-me. Mateus então deixa tudo, larga as suas coisas e o segue, não é? Para quem vê aquela série The Chosen, tem uma cena muito bonita quando Jesus chama Mateus, porque aqui o contexto que nós temos é muito pequenino, não é? Lá eles têm uma licença poética e a chamada de Mateus é muito bonita. Vemos um homem que lá pelo menos é retratado como alguém que está conflituoso no seu coração, mas quando Jesus o chama, ele entende que há alguém diferente que está a chamá-lo. Ele deixa uma vida de riquezas, porque quem coletava impostos era alguém bem financeiramente, certo? E ele deixa isso tudo para seguir Jesus. No entanto, irmãos, Jesus, versículo 10, Jesus está em casa, não temos a certeza aqui, isso pode ser tanto a casa de Jesus quanto a casa do próprio Mateus, e ele começa a comer com publicanos, com esses cobradores de impostos e com pecadores. E aqui então vem esse segundo questionamento do capítulo 9. Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Eles começam a perguntar aos discípulos. Não é? Então o comportamento é de Jesus, mas eles vão trazer a discórdia a quem? Não a Jesus, mas aos próprios discípulos. E perguntam porque é que o vosso mestre está a comer com pecadores e com publicanos. Porque dos pecadores nós nos afastamos. Nós não sentamos com eles, nós não comemos com eles, porque eles não merecem, porque eles estão sujos. Jesus então diz no versículo 12 algo incrível. Não são os que têm saúde que precisam do médico,
mas sim os doentes. Amém? E no versículo 13, Jesus vai e cita a passagem de Oséias 6,6: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim para chamar justos, pois eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Amém? Jesus então vai dando essas respostas, e hoje o foco é nesse terceiro questionamento que ele sofre aqui no versículo 14. Olhem que interessante, os discípulos que vêm questionar Jesus são os discípulos de João. Que João é esse, irmãos? João Batista, certo? João Batista, a tal voz que clama no deserto, foi o último profeta ainda da antiga aliança que veio falar sobre aquele que vinha batizar com fogo. Amém? E João Batista chamava o povo ao arrependimento e ele angariou muitos seguidores. Aliás, algumas pessoas achavam que João Batista era o próprio Messias, coisa que ele prontamente rejeitou quando Jesus lhe apareceu para ser batizado e ele disse: eis aqui o Messias, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas João Batista continuava a ter discípulos porque pessoas queriam segui-lo, ele era um homem de Deus. E vem esses discípulos de João Batista, vêm ter com Jesus com um questionamento. Qual é o questionamento, irmãos? Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Olha a coisa interessante. Quando queriam questionar as ações de Jesus, os fariseus trouxeram discórdia aos seus discípulos. Quando queriam questionar as ações dos discípulos, os fariseus trouxeram discórdia ao próprio mestre deles. Isso é uma forma muito eficaz de trazer discórdia no meio de alguém, não é? Nós temos um problema com alguém, nós vemos alguém a fazer algo que nós não concordamos e nós não temos a capacidade de ser diretos com aquela pessoa. Não. Nós vamos ser diretos com alguém que está à volta dela. Talvez o nosso coração tenha boa intenção, mas talvez o nosso coração, a maldade do nosso coração nos leva a querermos colocar um contra o outro. Já pensamos nisso alguma vez? Essa era a intenção dos fariseus. E olha a coisa ainda mais interessante. Nós falamos mal dos fariseus, não é, irmãos? Os fariseus eram um partido político, não sei se vocês sabem. Eles eram um partido político que tinha sido criado naquela altura, então eles lutavam e brigavam por votos, e eles eram muito focados na lei, eles priorizavam muito a lei. E os discípulos, os seguidores de João Batista, nesta ocasião estavam ao lado dos fariseus. Então, nós podemos até pensar que foram os fariseus que incitaram esse questionamento nos discípulos de João, não é? Então nós vemos aqui como é que o inimigo começa a agir, como é que ele começa a colocar em questão as coisas que Jesus faz. Como é que o inimigo começa a trabalhar no coração uns dos outros para que aquilo que é a vontade de Deus e a prática do cristianismo comece a ser questionado, não é? E qual é o motivo desse questionamento então? Ainda estamos no versículo 14. Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? O jejum era importante no judaísmo. Até hoje nós jejuamos, amém? Quem está firme no jejum? Quem não está firme? Estou a brincar, não precisam levantar a mão. Quem não está firme, que se firme agora, em nome de Jesus, amém? Ainda temos tempo, mas é bom jejuar, não é? Às vezes custa. Eu chego ali àquela hora que estou ali a faltar umas horas para eu poder comer, eu fico assim, meu Deus, por favor, ajuda-me. Mas o Senhor dá graça. O jejum é muito importante, amém? Nós jejuamos para que o nosso espírito seja forte e a nossa carne seja fraca, amém? Porque há uma luta eterna do nosso espírito contra a nossa carne. Não é eterna, vai durar enquanto nós vivermos aqui, mas essa luta é real. E eu não quero viver pela carne, amém? Eu quero viver pelo espírito. Então, o jejum está a fortalecer o nosso espírito. Só que o jejum tem um propósito muito importante.
no dia da expiação, que foi estabelecido lá em Levítico, capítulo 23, o povo judeu costumava jejuar. E durante a época de Jesus, no momento em que Jesus veio ao mundo, era muito comum que os judeus jejuassem 2 dias por semana durante aquela época. Segunda-feira e quinta-feira. Esse jejum durava as horas do dia, ou seja, ia das 6 da manhã às 18, ok? Eles podiam comer das 18 às 6, mas não podiam comer das 6 às 18, não é? Jesus e seus discípulos, no entanto, não praticavam esse jejum. O que era muito estranho para os discípulos de João e para os fariseus. O jejum estava associado com um ato de tristeza, não é? Estava associado com um ato de oração, com caridade, com ajudar os mais pobres, e estava associado com buscarmos a vontade de Deus. Ainda é associado a isso tudo. João Batista era conhecido por ser um homem de jejum, não é? Era um homem com estilo de vida rigoroso. Alimentava-se de mel silvestre, alimentava-se de gafanhotos. Era uma coisa extremamente fora do comum, muito difícil de viver esse tipo de vida, não é? Tinha um voto nazareno. No entanto, os discípulos de João também tentavam ter esse tipo de vida rígido, de autodisciplina. E quando eles olham para um grupo que não pratica isso, o que é que eles pensam? Esses seguidores de Jesus não têm autocontrole, não se dedicam, não são sérios na sua devoção ao seu mestre. Então nós temos que questionar o mestre e perceber o porquê e chamar a atenção e puxar as orelhas para que ele possa começar a estabelecer o jejum, porque é o certo a se fazer. É o que nós fazemos, é o que os nossos antepassados fizeram, é o que está na lei do Senhor. Então, para eles estavam a fazer o certo, correto, irmãos? Mas no entanto, eles não entendiam o seguinte, que a sua crítica era baseada em eles gabarem-se da sua prática religiosa, do estilo, eu faço o que é certo, eu tenho uma prática boa, vamos transferir para a nossa vida hoje em dia? Eu venho à igreja todos os cultos. Eu faço tudo direitinho, eu entrego dízimo, eu entrego ofertas. Eu oro todos os dias. Eu não vejo coisas que não são boas para a minha vida. E isso é tudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus por isso. Quem dera que os crentes fossem todos assim. Mas aqui era diferente. Eles gabavam-se por estarem a fazer algo correto, o que tornava o seu coração arrogante. E aqui entra um perigo para nós também, que na nossa busca de fazermos o que é certo e fazermos a vontade de Deus e não falharmos na nossa caminhada cristã, o nosso coração se torna o quê? Arrogante. O nosso coração se torna prepotente. O nosso coração se torna uma coisa que não é suposto ele se tornar. E foi o que aconteceu com esses homens que vieram questionar Jesus. E isso causa o quê? Preconceito, certo? Se eu faço o que é certo, se a minha prática está correta, significa que quem não faz como eu, não está a fazer a vontade de Deus, portanto é inferior a mim, e eu começo a não amar as pessoas, eu começo a não compreender as pessoas, eu não me consigo mais colocar no lugar das pessoas, eu só consigo julgá-las, apontar-lhes o dedo, e infelizmente eu começo a afastá-las. E aí cria algo mais feio ainda. Eu começo a disseminar discórdia no meio dessas pessoas. Isso será algo parecido com Cristo? Se eu sei que faço algo bom, se eu sei que a minha prática cristã é boa, eu venho aos cultos, eu oro todos os dias, eu entrego a minha vida a Jesus, mas eu já não faço aquilo porque eu me considero um pecador, não merecedor, mas que sou filho de Deus e por isso eu quero honrá-lo. Eu faço isso porque eu sou bom a fazê-lo. Eu faço isso porque eu já aprendi a fazer o que é certo. Aí entra um perigo em nosso coração. E olha a coisa, em vez de eu transformar as pessoas que estão no caminho errado,
eu começo a afastá-las, porque eu já não consigo lidar com elas, eu trago discordâncias para o meio dela e dos outros, e eu começo, em vez de ser uma bênção, a disseminar maldição. Diz assim ao teu irmão: não sejas assim. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós podemos criticá-los, e é o que eu estou aqui a fazer, mas vamos entender uma coisa: eles eram culturalmente inseridos no que era normal fazer, certo? Nenhum deles estava a fazer algo fora do normal. Os seguidores de João Batista e os fariseus. Era o normal. Jejua, na época da expiação, faz o teu jejum 2 vezes por semana. Tudo isso é o normal. Mantém isso, mantém essa prática. É a vontade de Deus. Então, a questão que fica para nós é: se Jesus viesse hoje, haverá alguma coisa que para nós é culturalmente aceitável e é culturalmente normalizado que Jesus não faria e que isso causaria em nós uma repulsa tão grande ao ponto de questionar o próprio Jesus? Haverá em nosso coração algum apelo à prática que a nossa cultura normaliza, que o facto de o próprio Filho de Deus não a praticar causaria em nós estranhamento? Porque eu sei, e toda a gente sabe, que na teoria nós temos que seguir a prática de Jesus. Amém, igreja? Eu tenho que ser imitador de quem? Do Rodrigo ou de Cristo? De Cristo. Amém? Mas a questão aqui é prática e não é teórica. Se o Cristo vier e desafiar a tua prática cultural e o teu estilo de vida, será que tu vais realmente seguir a Cristo em vez de seguir a tua cultura? Será que Cristo é suficiente para mudar a tua forma de falar, de estar, de permanecer, de entrar e de sair de lugares? A tua forma de te comportares? O teu vocabulário e a tua postura na vida? A grande questão é essa. É essa dinâmica e esse conflito que existe entre aquilo que é culturalmente estabelecido e aquilo que de facto é fazer a vontade de Deus e ser seguidor de Cristo. Esse conflito nós vamos vencer. Amém, igreja? Porque eu vou vos dizer uma coisa: a cultura, ela muda. A cultura muda muito, mas a vontade de Deus não muda. Amém? Aquilo que é culturalmente aceitável hoje já não foi há algum tempo e daqui a algum tempo já não vai ser. E se nós mudamos juntamente com a cultura, nós começamos a achar que viver com Cristo é ter um amuleto na nossa estante ou no nosso coração, mas que não tem nenhum efeito prático, não tem transformação real diária na nossa vida. Infelizmente, nós não podemos deixar que a cultura contamine o nosso cristianismo real. Então, é culturalmente normal muita coisa hoje em dia. Nós vemos a depravação que existe, não é? No mundo cultural. Nós vemos a depravação que existe no que é considerado vida e onde é que a vida começa. E é normal nós cometermos atos que tiram a vida de crianças não nascidas, porque culturalmente elas já não são crianças mais. Não são bebés. São apenas um amontoado de células que não têm vida nenhuma e é culturalmente aceitável que essa vida acabe. Mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. E aí? Com o que é que nós ficamos? Com o que é o culturalmente aceitável ou com o que é demandado de nós por Cristo? Esse tipo de dilemas tu vais viver na tua vida. Eu vou dar uma novidade: o teu filho vai viver ainda mais intensamente do que tu. E o teu neto vai viver ainda mais intensamente do que o teu filho. E é o nosso papel prepará-los para isso. Amém, igreja? Aleluia. Os nossos filhos têm que ser fortes e dizer não ao mundo. Aleluia.
Versículo 15, então, Jesus dá a sua resposta. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Na cultura judaica, o casamento era a celebração da vida. O casal não saía após a cerimônia para a lua de mel, mas a festa se prolongava durante uma semana na casa do casal. Olha que coisa interessante, não é? Hoje em dia, o casamento cigano é muito assim, não é? Um casamento de semana. A cultura judaica também era assim. Então, um casamento não é aquele casamento de um dia, está tudo maravilhoso e depois o casal vai embora e a gente vai para casa descansar porque ficamos acordados até tarde a dançar e não sei o quê. Não, era uma cerimônia, um festival que durava ali mais ou menos uma semana. E era tão importante que os rabinos tivessem tomado uma decisão oficial de que todos os presentes no noivo sejam dispensados de todas as observâncias religiosas, que diminuiria a sua alegria. Então ficaria suspenso um período de observâncias religiosas, de fazer o que a lei demandava. Por quê? Porque a festa era mais importante, porque a celebração do casamento era mais importante. Então, enquanto o noivo estava presente, os convidados tinham que se focar no noivo e na festa em si. E podiam suspender as suas práticas religiosas normais. Então o que é que Jesus está aqui a dizer? O noivo está aqui e o casamento e a boda está a acontecer. Por isso, os meus seguidores não precisam fazer jejum, não precisam observar as práticas da lei durante este período, porque eu estou com eles. O que Jesus está a dizer é, se tem a coisa mais importante, se o objeto da adoração deles está aqui, porque é que eles vão clamar como se eu estivesse longe? Eles têm que celebrar a minha presença. Amém? Nós temos que celebrar a presença de Jesus. Já imaginaste que Jesus é a alma da festa? Já imaginaste que nós estamos numa união com Cristo como se fôssemos a sua noiva e essa festa é contínua? Qual era a nossa postura do coração? Saber que estávamos nessa festa, mas a novidade é, tu estás nessa festa. E Jesus te convida a que tu possas celebrar como se o noivo estivesse aqui. Amém? Como se ele estivesse contigo. Uma vida de alegria contínua. Só que em vez de uma semana, é uma vida inteira. É um caminhar inteiro de vida, de alegria, de gozo na presença de Jesus. É isso que Jesus te oferece, irmão. Ele te oferece uma vida de alegria real, não uma vida de alegria que o mundo dá, não uma vida completamente perdida, sem significado, sem sustentação, mas uma alegria real. Eu sei de onde vem a minha alegria, ela tem motivo, ela tem objetivo. Ela não é causada por substâncias, ela é causada por um estado de espírito. É uma embriaguez que o álcool não causa. É o Espírito de Deus que causa em mim, porque Ele está no meu coração. E eu transbordo da presença dEle. Essa alegria existe para ti hoje. Aleluia. Os discípulos de João, os fariseus não entendiam isso. Porque eles não estavam com Jesus. Jesus tem isso preservado, preparado. Jesus tem essa alegria preparada. Jesus tem esse caminhar preparado para aqueles que andam com Ele. Há muita gente que fala bem de Jesus. Há muita gente que diz que Jesus é Deus. Há muita gente que diz que Jesus é o seu Senhor. Mas há poucos que andam com Ele. E essa alegria real é reservada para aqueles que andam com Ele. Tu tens que entender isso. Não é por falar, não é por achar, não é por mostrar ao mundo, é por andar com Ele. Tu queres ter alegria na tua vida? Anda com Jesus. Deixa o teu conforto para trás.
quando for necessário e caminha com Ele. Se Ele quiser te levar e quiser direcionar a tua vida por um novo caminho, deixa o teu conforto para trás e anda com Ele. Essa alegria, essa felicidade é reservada para quem anda com Ele. Aleluia. No versículo 16 e 17, Jesus faz duas comparações, duas analogias. No 16 ele diz que ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Ninguém vai costurar um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo vai forçar a roupa e vai aumentar o rasgo. Aquela roupa já é velha, ela não tem mais elasticidade para aguentar aquele remendo. E ele continua e diz, também não se põe vinho novo numa vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Naquele tempo, o vinho não era colocado, as bebidas não eram colocadas, o vinho principalmente, em vasilhas de barro só. Era colocado numa vasilha de couro. E lá dentro ele passava pelo processo de fermentação. Esse processo de fermentação liberava gases e os gases expandiam aquele couro. Então nós não conseguimos colocar um vinho novo numa vasilha de couro velha. Por quê? Porque a vasilha velha já foi expandida e já se enrijeceu. Então, se nós colocarmos vinho novo que vai passar por fermentação dentro de uma vasilha velha, aquela expansão vai causar o quê? Vai rebentar a vasilha. O vinho vai se derramar e a vasilha vai se estragar. Então, estraga-se a vasilha e estraga-se o vinho. Vinho novo, vasilha nova. Vinho velho, vasilha velha. Vasilha velha. O que é que nos ensina isso, irmãos? Jesus está a nos ensinar sobre flexibilidade. Jesus estava a dizer que quando nós tentamos impor sobre novos crentes uma vida que nós vivemos, nós estamos a tentar colocar algo que eles não vão aguentar. E o contrário também vale a pena inserir. Quando Deus faz algo novo na vida de alguém, nós muitas vezes somos preconceituosos com isso e achamos que aquela vasilha é como a nossa, mas a nossa já está vivida, já está cansada, já está enrijecida. E o que é que nos ensina também? Que se nós deixarmos o nosso coração se enrijecer por causa da vida, nós não vamos conseguir receber mais nada novo de Deus. Não vamos receber mais coisas incríveis da parte de Deus, porque tudo aquilo que Jesus colocar em nosso coração não vai ter proveito. Porque nós estamos habituados a uma cultura, voltamos à cultura, nós estamos habituados a uma vida que nos faz estar enrijecidos. E Jesus nos diz, eu quero algo novo contigo. Eu quero algo novo no teu coração. Eu quero transformar a tua casa, a tua família. Eu quero transformar o teu trabalho. Eu quero fazer algo novo contigo. Eu não te quero parado. Eu não te quero infeliz. Eu quero uma vida nova contigo. Mas tu não podes ter esse coração enrijecido, duro. Porque a bênção que eu derramar na tua vida, tu não vais valorizá-la. Tu vais deitá-la a perder. Muitos de nós questionam porque é que Deus não derrama bênçãos sobre a minha vida. E a pergunta que Deus faz para ti hoje, como é que está a tua vasilha, irmão? Ela está pronta para receber essa bênção? Esse vinho vai fermentar aí dentro, vai transformar aí dentro. E tu tens de ser capaz de receber as bênçãos de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero o meu casamento abençoado. Amém? Eu também quero o meu casamento abençoado. Alguém aqui quer um casamento destruído? Levanta a mão. Quem quer um casamento destruído, levanta a mão agora. Se alguém quiser, temos que orar por ti depois. Vamos ali para a salinha e a gente ora. Alguém quer os filhos longe de Deus? Alguém quer os filhos nas drogas, perdidos no mundo? Alguém quer isso?
Alguém quer ficar pobre, sem trabalho, sem nada? Alguém quer isso? Baixa a mão, né? Não posso levantar. Estou só a exemplificar. Ninguém quer isso? Pois não, igreja, ninguém quer isso. Mas se Deus transformar o teu casamento, esposa, esposo, e o problema do teu casamento é a tua boca, é a tua língua. Se tu não mudares a vasilha, o que é que vai acontecer? A tua língua vai continuar a atacar, a magoar, a ferir. Certo? Amém? Muda o meu filho, Jesus, traz o meu filho para a igreja. Mas se tu não és um bom pai e uma boa mãe, o que é que vai acontecer? Teu filho vem para a igreja e ele vai sair depois. Porque ele não está a ser discipulado dentro de casa. Estão a entender? Então, eu tenho que estar pronto para as bênçãos de Deus. Eu tenho que estar disponível para quando Ele entregar-me bênçãos, eu possa recebê-las e aproveitá-las. E que elas realmente sirvam para transformar a minha vida e a minha casa. Amém? Então tu tens de dizer hoje ao Senhor, Senhor, as bênçãos que tens para mim eu sei que são muitas. Aleluia! Deus tem muitas bênçãos para ti. Mas todas elas têm que ter um propósito, têm que ter um motivo. Aleluia! Aleluia! Não julgues também um irmão que está a começar na caminhada da fé. Às vezes o irmão está a lutar contra vícios, está a lutar contra dificuldades, está a lutar contra problemas. O que tu tens que fazer é orar por ele, estender as mãos e dar a tua mão e dizer, vamos caminhar juntos. Tira o espírito de atacar. Nós temos que julgar sim o mundo, mas quando alguém entrega a sua vida a Cristo, meu irmão, tu tens que abrir os teus braços e dizer, vem, eu estou contigo, nós vamos lutar juntos. Estende mais a tua mão e abençoa mais. Amém? Aleluia. Muitas vezes as garrafas quebram e o vinho é derramado. Às vezes pode haver excesso em fazer o bem, em ser justo demais. E um exagero pode ser uma ruína. Às vezes nós achamos que estamos a fazer o bem, mas muitas vezes esse bem não é bem. Satanás está a usar-nos para fazer o mal, disfarçado de bem. Então a reflexão que fica para nós hoje é: será que nós estamos dispostos a mudar por Cristo ou estamos dispostos a criticar Cristo? Eu não quero criticá-lo, amém? Eu quero hoje me lembrar que Ele se entregou por mim, morreu em meu lugar e Ele me levou a que isso fosse lembrado, a que eu possa participar do pão, do cálice, em memória dEle. E assim eu anuncio a morte dEle até que Ele venha, amém? A pastora Ana vai ministrar hoje a Santa Ceia, eu queria convidá-la, e nós vamos estar em espírito de oração, amém? E vamos hoje falar com Deus e refletir sobre essa verdade na nossa vida, para que isto venha se tornar realidade em nosso coração. Fecha os teus olhos hoje, vamos começar em oração. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Continua a falar connosco, continua a tocar o nosso coração. Queremos participar desse momento tão especial, com o nosso coração entregue a Ti.